tema da ministração de hoje é saudade do primeiro amor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Deus está com saudade do seu primeiro amor. Continua dizendo assim, ó: Deus te ama tanto, mas Ele te ama tanto que você não tem nem noção de quão grande é o amor de Deus pela sua vida. Amém? Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7. A carta à igreja de Éfeso. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras. Olha só o que Jesus diz à igreja: eu conheço as suas obras. Eu sei que o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o primeiro amor. E aí Jesus diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse texto que a gente acabou de ler é a primeira carta de João revelada por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor é justamente onde está hoje a região da Turquia, onde nós estivemos recentemente. Acho que vocês acompanharam lá os nossos stories. E é claro, gente, que eu não tinha como falar outra coisa no culto de hoje, porque o que nós vivemos ali naquele lugar foi uma experiência extraordinária com o Senhor. Poder pisar na terra onde os apóstolos pisaram. Essa igreja em específico foi uma igreja plantada por João. Esse mesmo João que recebe a revelação de Jesus, ele não estava mais pastoreando essa igreja. Aqui na revelação ele estava na ilha de Patmos, ele estava aprisionado. E ele recebe uma revelação, e essa revelação é literalmente para colocar a igreja cristã nos prumos novamente. Ou seja, as igrejas daquela época, essas 7 igrejas, são consideradas como igrejas universais. E nós não podemos enxergar apenas no contexto da época. Essa igreja aponta para a nossa realidade de hoje, atualmente, a nossa realidade. Eu, antes de ministrar a palavra de Deus, eu sempre peço para Deus a revelação da palavra. Não é o meu conhecimento de Bíblia, não é aquilo que eu busquei de aprendizado ao longo da minha vida. Eu sempre ministro, mas antes de ministrar a palavra, eu peço a confirmação do Senhor. Eu peço para que o Senhor ministre primeiro o meu coração antes de eu ministrar a igreja. Ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Entregar para a igreja aquilo que o Espírito Santo quer falar, e não aquilo que nós queremos falar, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. No último dia da nossa viagem, nós tivemos um probleminha lá em Amsterdã, nós perdemos o voo, tivemos as malas extraviadas, uma luta, né? Dessas que de vez em quando nós temos, mas é interessante que antes da gente viajar, o pastor Lucas Gomes, ele teve uma revelação profética aqui. E ele falou: eu vejo alguns voos, né, perdendo voos e essas coisas, mas não reclama não, que isso é livramento do Senhor. Então, quando eu lembrei da palavra que foi lançada antes da gente viajar, eu falei: tá tudo bem, vamos ficar tranquilo, Deus está no controle. E naquela noite eu pedi para o Espírito Santo ministrar algo ao meu coração, porque quando a gente viaja assim, é tanta informação, né, tanta coisa que vem, que dá vontade de falar de tudo, dá vontade de fazer um seminário aqui, ficar aqui falando as coisas o dia inteiro. Mas, como eu sempre digo, o Espírito Santo precisa revelar aquilo que Ele quer falar à igreja. E eu lembro que antes de dormir eu fiz uma oração e eu pedi para que o Senhor falasse ao meu coração aquilo que Ele queria que eu ministrasse assim que eu chegasse aqui na igreja. Aquilo que Ele queria que eu falasse para vocês. E no finalzinho assim da noite, já ao amanhecer, eu tive um sonho que nós estávamos
que nós estávamos em igreja adorando ao Senhor. E nós cantávamos essa canção, Primeiro Amor, com tanta alegria, com tanta vontade. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Sobe aqui, louvor, vem cá, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, igreja, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder e a tua graça em nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, voltar à essência do amor. Que nós possamos, ó Deus, colocar como prioridade, Senhor, das nossas vidas o teu evangelho, o teu nome e a tua obra, Pai. Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, a tua graça. Assim como o Senhor ministrou o meu coração, Pai, ministra o coração da tua igreja. É tempo de voltar ao primeiro amor. Espírito Santo, voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. declare isso, igreja, em nome de Jesus. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Nós queremos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Aleluia, papai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Pode se assentar em nome de Jesus. E ali naquela manhã eu acordei com essa canção em mente. Eu chamei a pastora Vanessa, ela foi para o banho, eu coloquei ali aquela canção no celular e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E ali eu só agradeci a Deus. Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Infelizmente, hoje, a igreja cristã, ela vive na era da conveniência. As pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. As pessoas tendem a buscar o Senhor por aquilo que é conveniente. Muitas pessoas se aproximam de Deus apenas quando têm as suas necessidades específicas. Lembram que Deus existe quando precisa de um milagre, quando precisa de uma intervenção. Buscam ao Senhor por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Deus, Ele é buscado apenas como um recurso para solucionar problemas. Quando nós temos um problema, nós ativamos a nossa vida espiritual, nós queremos ali respostas do céu. Senhor, me ajuda, resolve. Como se Deus, Ele fosse um mero instrumento de atender os desejos dos nossos corações ou as nossas necessidades pessoais. Muitos cantam que Ele cresça, mas na verdade se frustram quando não crescem no ministério ou quando têm as suas expectativas frustradas. Canções vazias, palavras soltas ao vento, porque a grande verdade é que muitos de nós estamos buscando a conveniência do Evangelho e não ao Deus do Evangelho. Atos capítulo 5, verso 40, diz que os apóstolos de Jesus, eles foram presos e foram açoitados. E a Bíblia diz que mesmo presos e açoitados em praça pública, humilhados, eles estavam alegres por se considerarem dignos de sofrerem por causa do Evangelho de Cristo. Os apóstolos, eles caminhavam por cidades e eles pregavam o Evangelho numa era onde a idolatria era o carro-chefe. Éfeso, por exemplo, tinha um templo, na época considerada a 7ª maravilha do mundo, um templo suntuoso a uma deusa pagã chamada Diana, a deusa da prosperidade, a deusa da natureza. O povo buscava a prosperidade a todo custo no paganismo, e o Evangelho era pregado quebrando aquelas crenças pagãs. Esses homens, eles eram presos, eles eram açoitados, e eles andavam alegres e felizes porque estavam levando o nome do Senhor. Olha só, presos e açoitados e alegres, porque se diziam dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Homens apaixonados por Deus. Homens apaixonados pelo Evangelho que se alegravam até mesmo no sofrimento. Que se alegravam até mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse versículo bíblico para muitos é até ditado, né, de carro, frase que se coloca em carro. Posso todas as coisas porque Deus me fortalece, mas a mensagem aqui do apóstolo Paulo é: posso passar por sofrimento, por dor, posso passar fome e padecer necessidade, porque Cristo é minha força, porque Cristo é minha fortaleza. Era perseguição, luta, dificuldade, e esses homens se alegrando por amor ao Evangelho de Cristo. Quando Jesus, ele se revela a João, ele manda escrever as igrejas do Apocalipse, e na verdade a mensagem é uma só, o objetivo é um só, é primeiro amor. Quando nós falamos em exortação, nós estamos olhando para uma face severa de Jesus, dizendo: eu preciso que vocês voltem para uma vida aprumada. Mas aqui na verdade é só uma interpretação de texto, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês começaram tão bem, vocês me adoravam de todo o coração, o início de tudo, aquela paixão ardente. O que Jesus estava dizendo aqui na verdade é: eu estou com saudade da maneira como vocês me adoravam no começo.
Eu estou com saudade do primeiro amor, eu estou com saudade da forma como vocês se reuniam para cultuar o Senhor. Eu estou com saudade de receber a adoração de vocês genuinamente, uma adoração que nada rouba ali a cena, nenhuma distração vai tirar da minha presença. Na verdade, era o que Jesus estava dizendo, essa era a exortação. Eu estou com saudade da maneira como você iniciou o seu relacionamento comigo. É interessante, né? Porque quando a gente aceita Jesus, eu olho para a minha conversão, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Eu ficava ali pregando o evangelho 24 horas por dia para minha mãe, ela cozinhando e eu sentado ali falando, mãe, Jesus te ama. Eu não conhecia nada de Bíblia, irmãos, nada. Mas eu sabia falar que Jesus amava. Eu falava, Jesus te ama. E eu ia para o trabalho, eu falava para as pessoas, Jesus te ama. Eu ia pregando o evangelho. Eu lembro que na época eu gostava muito de som automotivo, né? Então eu colocava som no carro. Som forte, alto assim, sabe? E eu lembro que eu pegava aquela marginal travada, indo para Casa Verde trabalhar, e eu colocava ali a música do Renascer Praise, tudo posso, Deus me fortalece. E aumentava no máximo assim. E as pessoas ficavam olhando para mim, quem é esse maluco? E na hora que a pessoa olhava para mim, eu falava assim, ei, Jesus te ama. Mas com o passar do tempo, a gente vai esfriando essa paixão, né? Isso vai começando a esfriar, a gente acha que isso é meio cafona. A mensagem de Jesus é uma só. É um chamado, é um retorno ao primeiro amor. É Jesus fazendo elogios, Jesus fazendo repreensões. Algumas igrejas são elogiadas, mas também são repreendidas. Outras são apenas repreendidas e outras são apenas elogiadas. As que são elogiadas por conta do seu fervor espiritual. Eram igrejas fervorosas no espírito. Uma delas, Jesus diz, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, mas rica em espírito. E aí Jesus diz assim, vocês são pobres no físico, mas são ricos. Aonde vocês deveriam ser ricos? Ricos no espírito. Uma igreja fervorosa no espírito, uma igreja que busca a presença, uma igreja que não se contamina com o mundo, uma igreja que se envolve nas coisas espirituais. A primeira mensagem é enviada à igreja de Éfeso. Jesus vai elogiar o trabalho do povo. Era um povo dedicado, era um povo zeloso pela obra de Deus, era um povo que perseverava na fé. Aqui eles vão reconhecer que havia muitos opositores, falsos mestres, falsos profetas dentro da igreja, e eles não davam lugar para esses caras. Era uma igreja firme, uma igreja que resistia muito forte a esses falsos ensinos, uma igreja que suportava muitos sofrimentos por amor ao evangelho de Cristo. Mas é uma igreja que permanece crendo o tempo inteiro. Contudo, apesar de tudo isso, o Senhor ainda faz uma exortação, ainda faz uma cobrança. Isso revela o nível da exigência do Senhor para com o seu povo. As pessoas muitas vezes, quando são cobradas para fazer aquilo que deveria estar fazendo com amor e com carinho, entristecem o coração. Se recebe uma cobrança porque errou algo, o coração já fica triste, fica chateado. E olha aqui Jesus dizendo, vocês são quase perfeitos, mas está faltando algo ainda. Vocês são perseverantes na fé, vocês não se contaminam com a sujeira da idolatria, e isso vai revelar o quanto Jesus ele é exigente para conosco, e na verdade é assim mesmo, porque o evangelho na verdade é um fluir espiritual. A gente começa ali rasinho, e a ideia é que o primeiro amor ele não se esfrie, que ele se aqueça, para que a gente possa mergulhar e mergulhar ainda mais na presença do Senhor. Mas a gente faz justamente ao contrário. Começa a corrida com bastante intensidade e no meio do caminho esfria. E aqui Jesus está cobrando. E quando João escreve à igreja, a carta de Éfeso, dentre muitos os elogios, gente, presta atenção, aqui Jesus está dizendo que era uma igreja que carregava uma fé sincera, ou seja, não era uma fé fingida. Se tem fé sincera, porque também existe uma fé fingida. É uma igreja que tinha um coração puro, e é uma igreja que carregava uma consciência limpa. Ou seja, era uma igreja que não se envolvia com o pecado,
Era uma igreja que tinha um coração puro, eles eram puros como crianças, e ainda carregavam uma fé sincera. E passados os anos, aquela congregação que tanto se destaca pelo seu fervor espiritual, perde justamente aquilo que mais agradava o coração de Deus, que era o fervor espiritual, era o amor, a maneira como eles se entregavam na presença de Deus. A uma das igrejas, Jesus ele vai dizer o seguinte: você ou seja quente ou seja frio, mas morno não dá, porque água morna é para ser vomitada da boca. Jesus ele cobra com exigência, porque ele quer que nós estejamos interagindo com ele da maneira correta o tempo inteiro. E não é que essa igreja não amasse mais a Deus, não. Era um povo que fazia tudo com muita excelência para o Senhor. Era uma igreja que resistia ao mal. Agora, no entanto, aquela geração não era mais tão empolgada assim com o quesito adoração, com o quesito fervor espiritual, porque eles foram tomados por uma frieza espiritual. Ou seja, a fé começa a se esfriar ao longo do caminho. Quando o culto começa a se tornar uma rotina, a nossa fé começa a se esfriar. Quando a gente começa a perder a intensidade na adoração, quando a gente precisa ser o tempo inteiro ali cobrado para adorar o Senhor, é porque você já foi tomado por uma frieza espiritual. Quando você não consegue mais dedicar um tempo do seu dia para fazer uma oração ao Senhor, é porque você já está enraizado numa frieza espiritual. Já está frio espiritualmente, já foi tomado por uma frieza. E aqui o Senhor está exortando esse povo ao arrependimento. Ele queria sim aquela igreja servindo, mas mais do que servir, ele queria aquela igreja com a mesma paixão de antes, com o mesmo fervor de antes. Jesus aqui já estava prevendo algo no futuro. Jesus estava prevendo a morte espiritual de uma igreja apaixonada por ele, que por conta de uma série de situações vai deixando o primeiro amor se esfriar. Sabe como o primeiro amor se esfria no nosso coração? Primeiro, com as distrações. O inimigo ele é um especialista em criar distrações. E ele vai sempre gerar uma distração para que você esfrie o seu primeiro amor. Uma outra maneira de você esfriar o seu primeiro amor é por conta do pecado. A Bíblia diz que por conta do pecado, muitos esfriariam o seu amor para com Deus. E a terceira coisa é a falta de intensidade. Quando a gente deixa de ser intenso na presença do Senhor, esse amor ele também vai se esfriando. Então, gente, Jesus prevendo morte espiritual, cobra a igreja. Jesus estava cobrando uma igreja cheia de fé, uma igreja sincera, uma igreja de coração puro, uma igreja de consciência limpa. Ainda assim, Jesus diz: lembre-te de onde caiu. Caindo em si. A Bíblia nos ensina a história do filho pródigo. Um moço que decidiu pedir herança em vida e foi gastar com seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Sai da casa do seu pai, onde ele tinha tudo, e resolve se aventurar por terras distantes. Só que ele não é inteligente financeiramente e gasta tudo, e em determinado momento ele está cuidando de porcos. Um homem que tinha tudo na casa do seu pai, agora está trabalhando, cuidando de porcos e sentindo vontade de comer ração do porco. Aí a Bíblia diz que caindo em si, diante de uma situação terrível, ele lembra que na casa do pai dele não faltava nada. Olha que interessante, o texto diz: lembre-te de onde caiu. Ou seja, traga a consciência aonde foi que o primeiro amor se perdeu. Jesus está cobrando a igreja: vocês fazem tudo de maneira perfeita, mas traz consciência, o primeiro amor ele esfriou. Volta lá, traz a consciência do que está acontecendo. Aonde foi que vocês caíram? E esse vocês caíram parece até pecado, né? Porque quando a gente fala em queda, isso aponta para quê? Para pecado. Mas sim, eles estavam em pecado. Pastor, me explica isso, como assim? Uma igreja de coração limpo, uma igreja pura, estava em pecado, perdeu o primeiro amor, aponta para um pecado. Quando a gente deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o principal mandamento bíblico, ame ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Quando nós não estamos amando de todo o coração, nós estamos quebrando um mandamento. E olha só que interessante, quando o amor fica em segundo plano, a gente está quebrando um mandamento bíblico que aponta para pecado. Qual é a definição bíblica para pecado? Quebra de mandamento. Quando nós quebramos um mandamento, automaticamente nós estamos em pecado.
E quando nós deixamos de amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, nós estamos numa situação como se fosse um pecado. Mateus 27, 22, 37 diz assim: disse Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento de todos. O maior mandamento é: ame ao seu, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tem um pastor, teólogo, escritor muito conhecido no meio da teologia chamado John Flavel. Tem uma frase dele que eu gosto muito que diz assim: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração das pessoas para Deus. Essa é a grande verdade. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós queremos ganhar uma pessoa para Deus, é uma luta tremenda, né? Mas ele diz que a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Ou seja, nós estamos sendo desafiados a todo momento a ganhar pessoas para Jesus e manter o coração dessas pessoas para Jesus. Porque pelas distrações, pelo pecado e pela falta de intensidade, o amor esfria. Então, a primeira luta do evangelho, olha só, gente, isso aqui é uma verdade, é um ponto de equilíbrio da fé cristã. Primeiro, ganhar o coração das pessoas é a maior dificuldade. Mas depois que ganha o coração é manter a chama do primeiro amor acesa no coração das pessoas. Eu gosto muito de lembrar o início da minha conversão. É querer mostrar para todo mundo quem é Jesus. Querer falar o que Jesus, fez nas nossas vidas, o que Jesus está fazendo. E aí pregar o evangelho do nosso jeito, do jeito que você consegue ali, mesmo sem muito conhecimento. Só que infelizmente com o passar do tempo, esse fervor vai esfriando. Eu vivi isso, eu acredito que muitos que estão aqui já viveram isso. Esse amor ele se esfria, esse fervor ele se esfria. Você vai começando a ficar um pouco careta, né? Não, eu não posso mais ficar falando, eu preciso, calma, eu tenho que ser mais equilibrado. Agora, uma coisa mais dura, eu vi crentes experientes falando sobre os novos convertidos e usando o termo primeiro amor de uma maneira pejorativa. Quando um cristão mais velho, mais maduro, um cristão que já tem uma caminhada na fé, olha para um cristão empolgado ali, cheio do Espírito Santo, falando de Jesus, e fala assim: isso aí é só empolgação, logo passa. Ele está aí todo feliz, falando, mas daqui a pouco ele vai entender, não é assim, isso aí é só a paixão. Agora, perder o primeiro amor não é algo para ser tratado com naturalidade. Perder o primeiro amor não é algo para ser tratado de maneira natural, está tudo bem, não é isso. E o próprio Jesus na Bíblia se posiciona para tratar a questão do primeiro amor. Ou seja, Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos que não tem a possibilidade de existir uma vida de fé sem um relacionamento de intensidade com Deus. Não tem a possibilidade. Deus não aceita qualquer coisa. Deus ele quer sempre a nossa maior intensidade. E é justamente sobre essa intensidade que infelizmente muitos de nós nos perdemos ao longo da caminhada. A gente acaba se perdendo no meio do caminho, deixando as coisas de Deus sempre em segundo plano. Para você entender isso melhor, Ezequiel capítulo 47, versículo 3 em diante, vai dizer o seguinte: o homem foi para o lado leste. Aqui a visão de Ezequiel era um anjo. Um anjo foi com uma linha de medir na mão, e quando ele ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Imagina a visão, o profeta recebendo uma visão do anjo do Senhor, pegando ele, esticando uma linha de medir. A primeira medida, a água batia no tornozelo. Eu vou te explicar exatamente o que é isso aqui. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que agora batia na minha cintura. E depois mais 500 e me levou pela água, que agora chegava no meu joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Repete comigo: tornozelo, joelho, cintura e profundidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: está na hora de você levar a sua fé para um outro nível. Está na hora de aumentar a intensidade e a profundidade. Amém? Esse texto de Ezequiel revela algumas respostas para as nossas vidas cristãs. Respostas. Aqui o profeta, na verdade, está recebendo uma visão de Deus sobre o futuro.
E nessa visão surge um rio. Um rio que flui do templo, e esse rio é uma metáfora para uma vida de provisão na vida daqueles que amam a Deus. Era Deus dizendo, olha, tem provisão para a vida daqueles que me amam e são obedientes. Esse texto vai falar sobre um crescimento progressivo, diga, crescimento progressivo. Essa visão aqui ilustra como a nossa vida espiritual, ou a vida espiritual de uma pessoa, pode crescer em profundidade, de intimidade com Deus, à medida que ela avança em fé e avança em obediência. O primeiro estágio da visão de Ezequiel é o tornozelo. Diga mais uma vez, tornozelo. O que é o tornozelo, pastor? O tornozelo representa o estágio inicial da fé. É quando você está começando na fé. É o seu primeiro contato com Deus. É quando você bate a água no tornozelo. Primeiro contato. Deixa eu te explicar isso de uma maneira mais prática. Já foi na praia? Sabe quando você vai à praia, mas você não quer dar um mergulho? Mas você tira o chinelo e pisa ali na água rasa e fica contemplando a beleza do mar? Esse é o estágio inicial. É você contemplando a maravilha de Deus. É você indo recarregar as suas energias. E você contemplando as coisas, você fica olhando assim, você fala, nossa, que lindo aquela ilha. Olha esse mar azul, céu. E você fica contemplando ali. Esse tornozelo significa um tempo de descanso, onde a pessoa ali fica contemplando as maravilhas da natureza. E tem muita gente, muito crente dentro da igreja, vivendo com a água no tornozelo há muito tempo. Essas pessoas são aquelas que só querem um refrigério na alma. Só querem um refrigério na alma. Porque estar reunido em congregação, em comunhão com os irmãos, ouvir uma palavra de Deus, cantar uma canção, isso traz um refrigério para a nossa alma. Isso alivia a nossa alma. Isso traz calma para o nosso ser, para a nossa essência. Muitos enxergam a vida cristã, uma vida de refrigério da alma, uma eterna vida de refrigério da alma. Não que um refrigério na alma não seja bom, é muito bom, mas o refrigério na alma nos permite viver até uma ou outra experiência, mas ainda são experiências rasas. A igreja é um lugar de refrigério, sim, refrigério é muito bom, mas vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, refrigério não é tudo, precisa avançar. Refrigério não é tudo, tem que avançar. E é muito do que nós podemos observar hoje. As pessoas vivendo uma vida de refrigério na alma. Se encontram em comunidade para adorar e para falar das coisas de Deus. E saem ali preparados para encarar mais uma semana. Mas a água no tornozelo é apenas o primeiro estágio. O segundo estágio para viver uma vida de profundidade com Deus é o joelho. Joelho indica avanço na caminhada espiritual. Quando o anjo, Espírito Santo, pega na mão do profeta e fala, vamos avançar mais 500 metros, ele está dizendo assim, ó, é tempo de avançar na caminhada espiritual. Não apenas viver ali é um refrigério, agora é hora de ir mais profundo do que o começo. É literalmente o Espírito Santo pegando a sua mão e falando assim, ó, nós vamos dar um mergulho, confia. Eu vou te levar a um lugar aonde você não vai mais ter controle. A vida cristã é literalmente isso. No início você tem controle de tudo. Você está com seu tornozelinho ali, batendo na água. E se você quiser voltar, você volta, sim ou não? Só que para onde o Espírito Santo quer te levar, é um lugar que você vai perder o controle. No mais profundo, quem controla é o Espírito Santo. Aí a água vai para o joelho. Agora aqui já tem uma grande mudança, um grande avanço. A mudança agora é no modo de viver. É mais ou menos assim, a pessoa começa a modelar um novo estilo de vida. Primeiro, ela só quer um refrigério na alma. Ouvir uma palavra, cantar uma canção, sair revigorada, fortalecida, para encarar mais uma semana. Mas agora já começa a mudar, porque aquela pessoa que falava palavrão, ela já não fala mais. Ela já começa a ficar incomodada. Na hora que ela percebe, por que eu estou falando isso? Não. Ela já começa a modelar um novo estilo de vida. Um estilo de vida cristão. Uma vida com caráter cristão. Aquela pessoa que bebia um negocinho, ela fala, não, isso eu não quero mais. Ela começa a ter uma transformação de caráter. Então primeiro é o pezinho, a aguinha no tornozelo, e aí depois o anjo vai levando um pouco mais adiante, e um pouco mais adiante essa pessoa começa a viver transformação. Ela já começa a achar que coisas que ela fazia lá atrás já não é mais legal para esse novo tempo, para essa nova caminhada. Algumas práticas do passado
que ela ainda fazia quando a água batia no tornozelo, agora, com a água no joelho, já não é mais legal. Porque agora ela adota um novo estilo de vida. Ela começa a se comportar de maneira diferente. Só que no começo era só refrigério, era só contemplação. Agora começa a se tornar um estilo de vida. Diga, estilo de vida. Olha só como o evangelho ele é progressivo. Primeiro a gente contempla a beleza do evangelho. Depois o evangelho começa a se tornar um estilo de vida. Mas Deus ele quer mais. Diz assim, Deus ele quer mais. Vira para o crente do seu lado e fala, Deus quer mais. Agora ele vai te levar, diz para a pessoa que está do seu lado, agora ele vai te levar a água na cintura. A água na cintura representa um comprometimento ainda maior. Passou o tempo do refrigério, agora o evangelho se torna um estilo de vida, mas agora Deus fala assim, meu filho, agora que o evangelho é um estilo de vida, se compromete um pouquinho mais. A água na cintura é onde a profundidade começa a exigir entrega e confiança. Ali você começa a entregar a sua vida para o Senhor e falar, agora é um tempo de confiar. Vira para o crente que está do seu lado e fala, confia. Confiança a qual eu estou me referindo aqui, não é uma confiança no nível do natural, emuna. Uma confiança natural, uma fé natural. Eu tenho fé no Senhor. Acho que todo ser humano é dotado de fé. Nasce já com algum tipo de fé. Mas essa confiança é diferente, é uma confiança sobrenatural. É a confiança que nós aprendemos com a Bíblia, com o rei Ezequias. Um homem que diante de um cerco, uma grande estratégia de guerra daquela época, cercado diante de todas as impossibilidades, e uma batalha iminente, derrota, perdida. Ele rasga suas vestes, como sinal de luto, e vai adorar o Senhor, dizendo, Senhor, Tu pode. Eu não posso, mas Tu pode. Esse inimigo, aos olhos do natural, é invencível, mas Tu pode. Aqui é um outro nível, é onde a gente percebe que com as nossas forças, não dá. Com a nossa inteligência, não dá. É quando você começa a perceber que a limitação humana não pode te levar a todos os lugares. A hora que você percebe que até aqui eu consigo com as minhas forças, mas daqui para frente, Jesus está falando, daqui para frente, não dá mais com a sua força. Daqui para frente a coisa é diferente. Olha, já passou pelo estágio da contemplação. Já passou pelo estágio do estilo de vida. Agora eu tenho um novo estilo de vida. Mas agora o negócio começa a ficar diferente. Agora é confiar a ponto de você não entender o que vai acontecer mais daqui para frente. E é Jesus chamando, agora meu filho, se você quiser ir para frente, é entender que a sua vida não vai mais fazer sentido do jeito que você vivia e você vai experimentar algo novo. É assim que o evangelho vai crescendo nas nossas vidas. Aqui nesse nível é menos você e mais o rio. Vira para o crente do seu lado e fala, nesse nível é menos você e mais o rio. O rio aqui representa o Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo na vida do seu povo. Aqui nesse nível é Deus dizendo para o profeta, aqui nesse nível, meu filho, é menos você e mais o rio de águas vivas. Aqui é menos você e mais o fluir do Espírito Santo. Aqui já não é mais a sua vontade, aqui é a vontade de Deus sobre a sua vida. Aqui vai ser a grande virada. Já que você veio até aqui, já passou pelo refrigério, já passou pelo estilo de vida, agora você vai chegar num ponto onde a tua vontade não vai mais fazer sentido. Mas a minha vontade, não, meu filho, você não entendeu. Daqui para frente, tudo muda. Quer avançar? Vamos lá. E aí o Espírito conduz o profeta a mais um estágio. Diga, águas profundas. Águas profundas simboliza uma entrega total e radical ao Senhor. Aqui morreu a sua vida no físico e nasceu uma vida totalmente espiritual. Aqui é total dependência a Deus. É literalmente entregar tudo que você tem, tudo que você é nas mãos do Senhor. Aqui é entrega total e absoluta. Aqui não se pode mais caminhar sozinho. Aqui é necessário confiar plenamente no fluxo do rio. Aqui é o fluir do rio que te conduz. Aqui não dá mais para caminhar, aqui há nada. Aqui é o Espírito Santo te conduzindo.
Resumindo tudo isso, a nossa caminhada com Deus, ela deve ser marcada por uma entrega crescente, passando pelo nível superficial até um relacionamento mais profundo. Ou seja, o nosso amor por Deus deve ser crescente. A chama deve ser alimentada constantemente e diariamente. O que é voltar ao primeiro amor, pastor Vitor? Voltar ao primeiro amor é avançar em profundidade. Voltar ao primeiro amor é rejeitar a superficialidade. Voltar ao primeiro amor é rejeitar viver uma vida batendo aguinha no tornozelo o tempo inteiro, contemplando as maravilhas do Evangelho, mas não vivendo plenamente o Evangelho. Voltar ao primeiro amor é dar as suas mãos ao Espírito Santo e falar: me conduza, Espírito Santo, que seja feita a tua vontade a partir de agora. Avançar em profundidade com o Senhor. A cada dia mais, querendo mais no Senhor, buscando mais no Senhor, vivendo mais experiências com o Senhor. É rejeitar uma vida superficial, é cair em si. Lembre-te de onde caiu. Aonde foi, meu filho, que você deixou de dar passos para frente na sua vida espiritual? Essa é a cobrança de Jesus. Aonde foi que você parou de caminhar para frente, nessa vida progressiva, nessa caminhada progressiva do Evangelho? É você rejeitar viver uma vida superficial, uma rotina cristã. Uma rotina, bater cartão na igreja. Jesus não quer isso. Jesus não quer que você venha por obrigação. Quando nós temos a grande virada de chave da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a lei dá lugar à graça, a obrigação dá lugar ao amor. Agora eu não faço mais porque é uma lei, eu continuo cumprindo a lei por amor, não por medo da penalidade ou da infração da lei, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Jesus, ele vem para quebrar esse pensamento e nos fazer entender que agora é por amor. Eu entrego a minha vida em adoração porque eu amo ao Senhor. Eu devolvo aquilo que Ele já me deu antes, porque não tenha nada que eu possa dar para Deus que Ele já não tenha me dado antes. Quando Ele cobra primeiro amor, é porque Ele já me deu o amor. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele me deu antes a porção de amor necessária, para que eu pudesse devolver para Ele o amor necessário, para que eu pudesse viver uma vida plena com Ele na terra. Aqui não é apenas uma exortação, aqui é um chamado de Jesus, é um convite. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando nós estamos convivendo com o pecado, o Espírito Santo, ele geme de forma inexprimível, dizendo: meu filho, volta, lembra-te de onde caiu e volta à essência da sua vida cristã. É Jesus pedindo aquilo que Ele já nos deu. É Jesus dizendo: eu estou com saudade da sua maior intensidade comigo. Quando a gente fala em primeiro amor, a gente está falando em avançar em profundidade, rejeitar a superficialidade, é deixar o Espírito Santo conduzir. O verso 5 do capítulo 2 diz: lembra-te, pois, aonde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te. Você consegue lembrar do início da sua caminhada com Deus? Você consegue lembrar do dia que você aceitou Jesus, levantou a sua mão? Você consegue lembrar daquela paixão ardente no seu coração? A primeira vez que você começou a louvar ao Senhor ali com entendimento. Você consegue lembrar? É isso que Jesus está falando aqui conosco hoje. Essa é uma carta universal. Lembra do início da sua caminhada? Lembra do início da sua caminhada aí? Volta a sua memória alguns anos atrás, para alguns dias atrás, alguns meses. E lembra do início da sua caminhada na fé. Aí Jesus diz: arrepende-te. Sabe o que é esse arrepender-se? Recalcula a sua rota, meu filho, minha filha. Lembra do dia que você entregou a sua vida para mim?
com que o amor começou? Quem é casado aqui? Você lembra da primeira vez que você viu a sua namorada, que hoje é sua esposa? Eu tenho certeza que você lembra até a roupa que ela estava. Lembra, pastor Severo? Eu lembro, irmão. Se fosse encontro de casais aqui, a gente ia falar uns negócios mais legais. Eu tenho certeza que você lembra do primeiro beijo, do primeiro encontro, da primeira vez que você pegou a mão, tremendo, pegando na mão dela, tremendo assim. Foi assim ou não foi? Jesus está dizendo, lembra-te do início do nosso relacionamento. Olha o que Jesus está cobrando da igreja. De verdade é algo que não precisava cobrar, né? É algo que não precisava cobrar. E aí Jesus, com saudade do dia que ele te conheceu, ou que você conheceu a ele, diz assim, lembra-te, meu filho e minha filha. Agora, lembrou? Recalcula a rota. E volta às boas práticas. Ou seja, volta a ser o que você era antes. Lembra-te do início da caminhada, recalcula a sua rota e volta a ser aquilo que você era antes. Resumindo tudo até aqui, Deus está dizendo, estou com saudade de você. Vira para o crente que está do seu lado e fala assim, Deus está com saudade de quando você amava Ele com todas as suas forças. Isso é interessante, o Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu único filho, cobrando da tua igreja. Eu estou com saudade. Eu estou com saudade de quando você me amava de todo o seu coração, de quando você colocava força, era intenso, mergulhava. Você consegue imaginar Deus lá no céu, olhando para você e dizendo, estou com saudade de quando seu coração era apaixonado? A lembrança, ela ativa um sentimento chamado saudade. Quando o texto diz lembra-te, é para você ter saudade do seu melhor tempo com Deus. Por exemplo, quando eu me lembro das meninas ainda bebês, dá uma saudade. Ontem eu peguei uma bebezinha aqui na igreja, e aí eu saí andando com a menininha por tudo quanto é lugar, aí eu vi as meninas e quis dar uma provocada, e falei, vou trocar vocês duas por essa bebezinha aqui, tá bom? Dá uma saudade. Eu olho para elas moças hoje, claro que a gente tem que aproveitar todos os momentos, mas o tempo passa tão rápido, que dá uma saudade quando eu era bebezinha. A vontade de pegar no colo, agora é tão grande, gente, mas também pego no colo se for necessário, não tem problema não, mas dá uma saudade. Quando eu me lembro, começo de namoro, ia lá na casa da Vanessa, buscar ela para a gente passear, para ir no shopping dar uma volta, dá uma saudade. Quando eu me lembro do almoço de domingo da minha mãe, dá uma saudade. Dá uma saudade. E aqui Jesus está dizendo, para mim e para você, lembra-te, eu estou com saudade. É o próprio Deus dizendo que tem saudade do nosso primeiro amor. Saudade da maneira como você me adorava intensamente. Saudade quando você olhava para mim e os seus olhos brilhavam. Estou com saudade do tempo que você não se distraía na minha presença. Que quando a gente está no primeiro amor, quando a gente se envolve na paixão, irmão, se alguém faz alguma coisa, você nem está nem aí. Você está ali tão conectado com Deus que nada rouba a sua adoração, nada rouba você da presença do Espírito Santo. Saudade de quando muitos acordavam de madrugada para falar comigo. De quando você entrava no seu carro e começava a louvar, a orar em línguas. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus.
Traz à memória. Traz à memória o seu início de caminhada com Deus. Traz à memória o tempo do primeiro amor. Traz à memória quando nada e ninguém estava acima de Jesus. Traz à memória o tempo que era só você e Ele, e não tinha nada acima de Jesus. Traz à memória o dia que você se apaixonou por Jesus. As lembranças, elas têm o poder de produzir dentro de nós o caminho da restauração. Hoje Deus, Ele quer restaurar a aliança com você. Não distrai não, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Toda a igreja com seus olhos fechados em nome de Jesus, não se distraia em nome de Jesus. Eu vejo um grande mover da parte de Deus em nosso lugar, em nossa igreja. Eu vejo Deus querendo fazer algo profundo nas nossas vidas. Mas hoje Deus está querendo aprumar os nossos caminhos e trazer a essência aquilo que nunca deveria ser perdido. É muita gente mais envolvida no que eu cresça do que o que ele cresça. O Evangelho é uma vida de sacrifícios. O Evangelho é entrega, o Evangelho é rendição. Por muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: eu não vou levar desaforo para minha casa. Porque um irmão não te deu bom dia. Mas eu vejo aqueles discípulos entregando as suas vidas, sendo açoitados em praça pública. Deus se revelando e dizendo: levanta, meu filho, eu vou devolver a sua força para que você continue pregando o Evangelho. E aqueles homens, tomados por uma força espiritual, se levantam e saem pregando o Evangelho, levando muito desaforo, mas se rendendo ao nome de Jesus. Deus está nos chamando como igreja para uma restauração de aliança. É tempo de voltar para onde tudo começou. É o que o Espírito Santo fala ao meu coração. É tempo de voltar para onde tudo começou. É tempo de se arrepender. É tempo de sentir a dor de nós termos perdido algo tão importante. É tempo de lamentar, de chorar, de clamar, de pedir perdão. Fala com o Espírito Santo, fala com Deus, igreja, em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo venha reacender a chama do primeiro amor no seu coração novamente. A ordem de Deus, a revelação espiritual dessa ministração é: lembra-te de onde você caiu, lembra-te de onde o primeiro amor foi esquecido, arrependa-te. É tempo de chorar a dor de termos perdido algo tão importante nas nossas vidas. É tempo de se lamentar na presença de Deus. É tempo de clamar. É tempo de pedir perdão. Espírito Santo, nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo. Está na hora de voltar a praticar as primeiras obras. É hora de voltar ao primeiro amor, porque Deus está com saudade de você. Espírito Santo de Deus, nos reveste, Espírito Santo, com o teu poder. Nos reveste, Espírito Santo, com a tua graça. Alamaço, alianta, alamaço.
Espírito Santo de Deus. Nos conduz, Espírito Santo, a um rio profundo. Nos leva, Senhor, a um nível de intimidade, Senhor. Acende dentro de nós, Espírito Santo, a chama do primeiro amor. Que seu amor, Senhor, nos inunda como um furacão, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser tomados, ó Deus, pela Tua presença, Pai. Nós não estamos nesse lugar, Senhor, apenas por refrigério. Nós não estamos nesse lugar apenas por refrigério na alma, Senhor. Nos conecta, Espírito Santo, novamente com a nossa essência da adoração. Nos conecta, Espírito Santo, com a Tua presença, Pai. Nos perdoe, Senhor, por andarmos tão distraídos, ó Deus, diante de Ti. Nos perdoe, Espírito Santo, por muitas vezes não priorizarmos, Senhor, uma vida contigo, Pai. Nos perdoe, Deus, pelas nossas falhas para contigo, Senhor, em nome de Jesus. É tempo de restaurar a aliança, o primeiro amor. É tempo de lançar fora toda a frieza espiritual, para que possamos viver algo novo com Deus, em nome de Jesus. É tempo de voltar a praticar as primeiras obras. Reacender a chama do primeiro amor em nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Fala com Deus, igreja, em nome de Jesus. Peça para que Deus venha acender a chama do primeiro amor no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Se você chegou por aqui e ainda não viveu esse amor apaixonante de Deus por você e de você por Deus, é hora de você pedir para Ele para experimentar da parte de Deus um amor incondicional. É tempo de se lançar com todas as nossas forças na presença de Deus. É tempo de buscar com maior intensidade uma vida espiritual conectada com o Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos agradar o coração de Deus com a nossa entrega, com a nossa intensidade, com a nossa adoração, com a nossa busca, com o nosso amor, com o nosso zelo pela obra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem preparado algo lindo para a sua igreja. Deus tem preparado um galardão no céu para mim e para você. Essa é a recompensa daqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. Essa é a recompensa daqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. Lembra-te de onde a chama foi se esfriando. O Espírito Santo está te convidando nessa manhã a se lembrar do seu encontro com Ele, a se lembrar da sua paixão por Ele, em nome de Jesus. O Espírito Santo está dizendo ao meu coração: é hora de sentir saudade, porque sentindo saudade nós vamos querer viver novamente essa experiência. E quão bom que nós temos a oportunidade de viver ainda experiências com o Senhor. Quantos se esfriaram na fé e abandonaram os caminhos do Senhor, e nós estamos aqui na casa do Pai, adorando a Ele em espírito e em verdade, nos conectando com Ele, e temos a oportunidade de vivermos uma vida intensa com o Espírito Santo de Deus. É tempo de se entregar em adoração. É tempo de viver uma vida nova com Deus. O Espírito Santo tem ciúme de você.
O Espírito Santo está com saudade de você. O Espírito Santo tem ciúme de você e Ele está com saudade de você. O Espírito Santo tem ciúme e está com saudade de você. Fala para essa pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo tem ciúme de ti. O Espírito Santo está com saudade de você. O Espírito Santo está te chamando para voltar a praticar as primeiras obras, em nome de Jesus.